bom que você veio. Eu sou Elisa Maria, esse é o canal Eva Messages e mais que isso, você está aqui no nosso podcast, O Ninho das Serpentes. Esse é o episódio número 5, a gente começou lá no episódio 0, né, meus queridos, minhas queridas? Já estamos aqui, ó. Hoje é dia de falar de fogo. Mas antes disso, desse elemento importantíssimo para a magia, como todos, né? Afinal, aqui a gente fala de espiritualidade, autoconhecimento, despertar espiritual e expansão de consciência, através dessa consciência que se conecta com a natureza, com Deus Céu, mas também com a Mãe Terra. E dessa forma a gente vai entendendo e extraindo sabedoria das nossas experiências dentro dessa grande Mãe Natureza. Bom, e aí o fogo é um dos elementos principais, né? Ele fascina o ser humano, bruxos, bruxas e todas as criaturas de todos os planos, desde o início dos tempos. E não é à toa. Que coisa mágica, né? Que desce dos céus, nasce como uma fagulha aí, desce dos céus naqueles raios, né? Das tempestades. E dessa forma conectam a gente com um princípio que é movente, impossível de pegar sem se queimar e que ao mesmo tempo fornece calor, iluminação, uma textura muito mais gostosa para os nossos alimentos e muito mais, né? Isso tudo eu tô falando só no nível físico. Agora, se a gente pensa no símbolo, a simbologia do elemento fogo, aí dá pano para manga. E é nisso que a gente vai se aprofundar hoje, tá bom? Claro, e como sempre, com base nas perguntas que vocês enviam. Gente, esse podcast não existe sem pergunta, tá bom? Então vai lá se você quiser participar também dos nossos próximos episódios. O link, o site é o meu, evamessages.com. /O Ninho das Serpentes. Lá você vai poder enviar sua questão, sua pergunta ou também sua história, né? Para eu dar um pitaco aqui, um pitaco do meu campo, do campo da magia e do esoterismo, da bruxaria também. Bora lá então, vamos responder porque as perguntas todas convergiram. Vocês sabem que vocês são todos aí também muito mágicos, muito mágicas. Que é impressionante. Vocês perguntam e dá sempre até então para encontrar um fio, sabe? Que passa por todas as perguntas enviadas. É incrível. Então vamos lá, hoje a gente vai responder 4 perguntas que chegaram, muito interessantes e todas de alguma forma passam pela ideia aí, se não física, simbólica do elemento fogo, tá bom? Não deixa, né? É sempre bom fazer a publicidade disso. Não deixa de conferir os outros vídeos do canal, né? A gente tem aqui oráculos semanais, oráculo para as bruxas, tem os shorts e tem o perfil lá no Instagram com leituras curtinhas, pequenas pílulas aí de inspiração para vocês poderem ouvir a intuição na hora do momento lá do dia a dia em que a coisa tá toda acontecendo. Então, bora lá? Vamos então, bruxas, xamãs, todo mundo que se sente orientado para a sabedoria da natureza. Vamos falar sobre o fogo? Já estou aqui embaralhando o nosso oráculo Animal Spirit, quem está aqui sempre sabe. É o oráculo da Kim Krans, é ele que é base para a gente deixar todo mundo que pergunta no anonimato. E ao mesmo tempo trazer um animal xamânico, um animal de poder para despertar sua curiosidade, quem sabe, para você lembrar que está conectada com a natureza, principalmente nesse momento agora, a partir desse animalzinho, e buscar ter sabedoria, adquirir sabedoria da vida dele, que possa te ajudar no seu momento. É isso, vamos lá então para a nossa primeira participante. Ela é o animal, qual será? A zebra, que legal! Olá, dona zebra. Já tinha aparecido, né, uma zebra aí no nosso episódio, acho que no episódio anterior. Mas a zebra de hoje, ela é muito interessante porque eu foco especialmente, dona zebra, no chakra frontal. Nesse oráculo tem um triângulo multicolorido na região onde a gente que estuda campos de energia reconhece como lugar onde mora a terceira visão. Bem entre as sobrancelhas, esse ponto aí que os hindus, inclusive muitos hindus, enfeitam, né, com um bindi, com uma joiazinha, é um ponto na nossa consciência que é a resultante de todas as dualidades. O que é isso? A gente não está acostumado a ver a vida em termos de certo, errado, bom e ruim, luz e escuridão? Esse terceiro ponto, esse ponto da terceira visão, é aquele que ajuda a gente a perceber que para além de toda dualidade, de toda oposição de ideias, existe a possibilidade de um resultante.
Um resultado, sabe? É o 3. É aquela visão que une as polaridades e que encontra uma saída para todo e qualquer impasse. Bom, o que isso tem a ver então com a sua mensagem? Sua mensagem diz assim: Oi Elisa, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo na paz. Gostaria de saber como é estar conectada com a natureza para desenvolvermos nossos dons na bruxaria. Obrigada. Então, como é que é isso de estar conectado com a natureza, né? E eu vou partir exatamente desse ponto, dona Zebra, que a sua carta, o animal de poder zebra, já trouxe. É um animal muito preto no branco, né? Ele tem 2 cores. E esse triângulo multicolorido na carta indica que a gente precisa ver para além da dualidade. E é a partir desse ponto que eu vou explicar mais profundamente como é que é isso de se conectar à natureza, né? Não é simplesmente sair da sua rotina comum aí numa cidade, provavelmente, e ir para o campo, né? Ir para uma pousada, um hotel fazenda, ou um sítio, ou sei lá, para o parque. Fazer esse movimento sem uma postura interna, uma disposição interna para conexão, pode não resultar em nada, pode resultar só em incômodo, dona Zebra. Pode resultar em você se incomodando com mosquito, com sol, saindo daquele campo da idealização, né, da natureza, dos contos de fada, e indo para a real dele mesmo, que tem um monte de coisinha que fere, que incomoda e tudo mais. Conectar-se de fato, então, tem a ver com isso de que eu falava, sabe? Encontrar uma visão das coisas para além da dualidade. E que dualidade específica a gente está falando aqui? A dualidade entre o ser humano e a natureza. Porque ela é uma farsa, né? Eu acho que eu já falei disso, mas não custa nunca repetir mais uma vez. Não existe o homem e a natureza. A gente está dentro dela, a gente é parte dela. Uma visão muito cristã é essa de que o ser humano, né, ele é criado por Deus para ter domínio sobre a natureza. Então ele seria um animal, um ser de outra ordem, né, o ser humano. Quando, para nós, dentro dessa visão ecológica do ecossistema, né, da conexão com a Mãe Terra, com a deusa, com a Criatrix, a gente se vê como parte desse todo. E esse Deus, né, essa consciência do Deus Pai das religiões abraâmicas, né, que são cristianismo, judaísmo, islamismo, esse Deus Pai é o Deus da consciência, da razão, da luz das ideias na mente humana. O mundo das nossas idealizações é esse mundo angélico, esse mundo perfeito. Um exemplo, tudo aquilo que você imagina e tenta realizar depois com as suas mãos, em geral, né, dona Zebra, tem uma enorme distância, a gente acha feio, imperfeito aquilo que a gente faz com a nossa mão. Nossa, eu pensei em criar aqui uma cadeira, na hora que eu fui fazer pareceu um trem muito feio. O meu ideal, a minha ideia era sair muito melhor. Né? Então, a dualidade entre mundo das ideias, ou mundo espiritual, e mundo material, que é esse mundo da forma, né? Em que a forma às vezes limita a melhor expressão das ideias, essa dualidade ela precisa ser questionada, na verdade, ela precisa ser superada para a gente se conectar com a natureza. Porque, no fim das contas, o mundo da natureza não é igual ao nosso mundo das ideias, que se divide entre luz e escuridão. No mundo real, no mundo da vida mesmo, prática, humana, a gente percebe, eu espero que você perceba também, dona Zebra, se não, deixa aí nos comentários e a gente papeia sobre isso. Mas a gente percebe que são raras as pessoas que estão nos polos muito opostos. É raro alguém muito mal, assim como é raro alguém muito bom. O mundo da natureza mesmo é um mundo em que a gente é uma alquimia, né? Cada um tem uma porcentagem de luz, uma porcentagem de escuridão. E isso, mais do que tem essa porcentagem, cada um de nós vai fluindo nessas porcentagens ao longo da vida e ao longo de cada dia. Né? As mulheres são a prova viva com seus ciclos lunares, né, de menstruação, que é um ciclo muito da natureza mesmo, mostram que a gente, em determinadas partes dos nossos ciclos, né, dos períodos da vida, a gente está mais luz, lua cheia, e é normal que essa quantidade de luz vá diminuindo em certos períodos, a gente fica mais sombrio, mais voltado para dentro de si mesmo, para depois renascer na iluminação, esse mundo luminoso que é o mundo do coletivo, do perceber-se como uma parte de um todo da criação.
Isso faz sentido para você, Zebra? Essa ideia de que conectar com a natureza é muito para além da folha, da água, da terra, do fogo e do ar, né? E por que eu estou falando disso tudo num episódio sobre o fogo? Porque o fogo, dos 4 elementos, é aquele que simboliza a inspiração. A conexão com algo muito sutil, com a intuição, com a espiritualidade. E é dessa natureza, né? É dessa forma sutil do elemento fogo que eu gostaria de trazer aqui é desse ponto de vista, né, que eu gostaria de trazer esse assunto da conexão com a natureza. Eu poderia estar falando aqui de se conectar com a natureza como meditações do tipo elemento terra, né, em que você vai lá e pega, cheira as flores, cheira as folhas, observa os ciclos lá da colmeia produzindo o mel e como acontece. Mas se eu vou pensar da perspectiva do elemento fogo, como é que é a conexão com a natureza, vamos lá, o que simboliza o fogo, dona Zebra, para você e para o que você entende aí da sua bagagem que você já tem? O fogo é um elemento super volátil, não dá para pegar com a mão, né? Ele tem a ver com a vontade, ele parece em nós aquela energia que toma a gente, né? E que dá ignição aos processos, a tal força de vontade, o tal tesão, né? O desejo. Não é à toa que ele é representado na nossa cultura e em várias culturas, o desejo como algo que queima, né? Como fogo. Ou seja, se eu me conecto com a vontade que há em mim, né, o que me impulsiona? O fogo é também, né, a combustão, alimenta os nossos veículos, a nossa capacidade de mobilidade no mundo, né? Então, o elemento fogo, da forma simbólica, alquímica, esotérica, está relacionado com a vontade. Né, a chama que é também a chama do seu espírito. Afinal, se tudo pode dentro do mundo do Criador, da Criatrix, porque afinal, se existe, Deus, de alguma forma, a deusa está permitindo, né, que aquela pessoa, aquela situação exista. Então, se tudo pode existir, o que é que vai definir se você vai para um caminho ou para o outro? A sua centelha, o seu fogo. Então, se você tem uma centelha aí dentro, uma vontade, confia nela. Ela com certeza tem um diálogo profundo com a sua intuição. E é ela que vai dizer qual é a melhor forma de você se conectar com a natureza nesse momento. Tá bom? Bom, o que mais que eu posso falar sobre conectar-se com a natureza para desenvolver seus dons, né? E aí, exatamente porque você falou de dom, Zebra. Dom é algo muito único, né? Existem milhões de formas de se relacionar com o todo, com as pessoas, com os ciclos. Cada pessoa tem seu jeito muito único, seu ponto de vista, seu lugar de experiência. E é daí que nasce o nosso dom. Daquilo que a gente é mais estimulado a reconhecer na natureza, tanto na natureza do mundo quanto na nossa interior. E quando eu falo natureza aqui, eu estou falando de como funciona. Né? O que é a minha natureza? Como eu funciono? O que é a natureza do mundo ao meu redor? Como funciona? E ao falar de funcionar, naturalmente a gente vai chegar, dona Zebra, no tema das leis, né? Conhecer as leis da natureza é uma forma muito bacana de se conectar com ela de forma fogo, ou seja, de forma inspirada, de forma espiritual e sutil. Então eu te sugiro fazer o seguinte, assim como Newton observou a natureza e ao ver uma maçã cair, pelo menos essa é a anedota, né? Ao ver uma maçã cair da árvore, ele reconheceu ali uma força que ele foi estudar e deu o nome de força da gravidade, que afinal é uma lei da natureza. A gente também tem esse potencial e essa capacidade. Na verdade, a gente está fazendo isso o tempo todo. A gente só não é tão estimulado a fazer isso, ou seja, a descobrir na relação com a natureza inspiração para conhecer as suas leis, como é que o mundo funciona, e fazer o mesmo com a gente, né? Reconhecer nos efeitos e causas da minha vida aqui, ó, o que é a minha natureza, né? Como é que eu funciono, quais são as minhas leis. Isso é conectar-se com a natureza também. Porém, o mundo em que a gente vive, a cultura atual, Brasil, século XXI, muitas vezes não quer muito que a gente seja inspirado e tenha novas ideias, né? Afinal, o mundo do mercado capitalista e tudo mais, quer mais é que a gente seja muito simples para poder prever exatamente o que a gente vai querer comprar, consumir, né? O mundo da mercadoria, o mundo do consumo. Então, digamos que é menos estimulada em nós atualmente, eu acredito. Se você não concordar, só colocar aí, viu? Você e todo mundo mais que estiver me escutando.
Mas eu entendo que nosso mundo muitas vezes estimula a gente muito pouco a essa observação. É necessário certo ócio, né, para poder parar, meditar na experiência que você está tendo. E, convenhamos, para esse sistema aí da mercadoria, é muito mais útil que você esteja alienado das impressões que o mundo ao redor, que a natureza deixa em você, que as leis dela marcam, né, em você. E mais interessante o quê? Que você viva lá com uma viseira, simplesmente vivendo no automático sua rotina, né? Acorda, levanta, come, né? Consome o que eles querem que você consuma e vai descansar para depois consumir de novo. Bom, Dona Zebra, espero que tenha ajudado aí a dar alguns caminhos, favorecer alguns insights, umas ideias boas para você desenvolver seus dons na bruxaria e se conectar com a sua natureza e com a natureza ao redor, tá bom? Eu sei que eu falei pouco disso, mas essa forma mais imediata que a gente pensa, né, de se conectar com a natureza, ir lá para um rio, ir lá para o alto de uma montanha, também faz parte, tá? Não é que porque eu falei pouco disso que isso não faça parte. Mas o que eu tentei esclarecer aqui foi, não é só ir, é ir com uma postura interna adequada, com a vontade de reconhecer nesses lugares quais são as leis que ocorrem ali e dali atribuir um sentido. Eu vou dar um exemplo com os divinos orixás, que para mim são forças da natureza, né? Por exemplo, quando a gente vai no alto de uma montanha, a gente pode simplesmente ir lá e apreciar o vento ou se incomodar porque tá bagunçando o cabelo e ir embora. Ou a gente pode ir lá e reconhecer no vento, meditar no vento, pensar que ele é um símbolo de algo invisível que vem e transforma tudo, bagunça tudo, né? Tira tudo do lugar, sem respeito nenhum, às vezes, ao tanto de tempo que aquilo tá ali. O que será que isso pode dizer da gente, da nossa vida, né? Será que a gente chamar essa força de Oiá, de Ansan, é suficiente? A gente pode olhar para essa força e simbolicamente aprender com o vento batendo. Aprender que, bom, se agora eu não posso impedir que o vento bata e desconstrua o meu cabelo, talvez em outras situações da vida, outras mudanças que vêm de forma imprevisível, invisível, também não possam ser evitadas. Talvez a gente só possa lidar com elas. Viu? Um exemplozinho aí, só para ajudar, de como é que a gente vai extraindo a sabedoria e lendo a natureza, como se ela fosse um livro, conversando com ela. Eu acho que é até mais legal. O livro tem uma distância, né? A natureza, ela pode muito bem ocupar o lugar daquela velha sábia, aquela anciã que conta histórias pra gente, através só do modo como ela se movimenta. Isso me lembra a vovó Willow, de um desenho da Disney, eu que falo tanto mal das idealizações da natureza que a Disney faz, né? Mas vamos lá, não tô livre de paradoxos, estou aqui mesmo também igual todo mundo. Mas isso me lembrou muito a vovó Willow, né? Um salgueiro chorão que dá conselhos à princesa Pocahontas. A natureza conta histórias, né? E é lendo o livro da natureza que a bruxa, que o xamã vai compondo sua sabedoria, seu livro da sombra, seu grimório, seu arsenal de histórias que curam. Tá bom? É isso, então. Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Tudo isso, viu, Dona Zebra? A gente só dá conta de fazer seguindo a centelha que está instalada em nós. A centelha é aquilo que nos dá tesão e vontade de realizar no mundo, né, pessoal? E isso são os tais dons. Não existe uma chama igual a outra em todo esse universo. Vamos descobrir qual é a nossa na relação com a natureza, como é que as leis dela nos afetam. Vamos lá então, nossa segunda participação no podcast de hoje. Que animal é você? Como é que eu vou te chamar? Que animal de poder pode te ajudar aí no seu caminho nesse momento? Todo mundo que participou do episódio, procure saber mais sobre esse animal, tá bom? E dependendo do que você descobrir, faz o seguinte, deixa aí nos comentários uma descrição. Ah, saiu aqui? Não, gente, saiu duas, quero uma só. Aproveita e deixa nos comentários o que você ouviu, o que você estudou a respeito do animal, tá bom? Do animal que saiu para você. Pode ser legal, sabe para quê? Para outras pessoas que ouviram o podcast e também se identificaram com você, com a sua pergunta ou com o animal que saiu, tá bom? E vocês também, que não exatamente foram a pessoa que mandou a pergunta, mas se você se identificou com a resposta, com a pessoa, né, que enviou a pergunta, pode também ajudá-la e fazer uma pesquisa xamânica sobre o animal, deixar aqui nos comentários pra gente.
Vamos lá, então. Agora sim. Quem é você, segunda participante? O pavão, que lindo pavão. Olha, pavão, já vou começando, antes mesmo de ler sua mensagem, falando assim que eu acho super injusto que muitas vezes no Ocidente se faz com a imagem do pavão, tá? Por aqui, muitas vezes a gente acha que o pavão é só um símbolo de soberba, né? De, ai, olha como ele é pomposo, olha como se acha, mostrando só o lado mais belo dele. Sendo que lá no Oriente ele é não só uma figura muito sagrada, né, dignificada pela sua beleza, mas por esse tanto de olhos que ele tem na penugem dele, né, naquela enorme cauda que ele abre. Essa postura do pavão de dar o seu melhor, né, de mostrar a sua melhor face para o mundo, com um objetivo, né? O pavão não é vaidoso, vamos lá na natureza mesmo. Qual é o objetivo dele? Semear a semente dele no mundo, né? Atrair a parceira perfeita, a melhor parceira para semear a vontade, a semente dele no mundo, ou a chama dele no mundo. Para voltar aqui para o nosso episódio, o tema de hoje, que é o elemento fogo. Então vamos lá, pavão, vamos lá para a sua pergunta, ó. Tenho percebido uma correlação da minha energia sexual com a prosperidade material. Quando eu movimento um, o outro se movimenta também. Quando eu estagno, acontece o mesmo. Poderia falar sobre? Poderia falar sobre sim, dona Pavão. Então, energia sexual, prosperidade material. Prosperidade material, se a gente for pensar aqui, né, nessa ordem dos 4 elementos, e um dia, se vocês quiserem, a gente pode ou fazer um episódio sobre cada elemento, isso acho que já começamos, né? O episódio de hoje é sobre o fogo. Se vocês quiserem episódio sobre os outros elementos, deixem perguntas e mandem lá, onde vocês já sabem, no nosso site, tá bom? Mas vamos partir do fogo aqui, né? Que será que pode ser essa relação entre a energia sexual que o pavão tá percebendo na vida dela, e a prosperidade material? Beber uma aguinha, porque esse é um tema que muitas vezes dá um nó na cabeça da gente, porque apesar do nosso campo perceber com clareza essa relação, e eu tenho a sensação, sabe, dona Pavão, que a maior parte das pessoas que vai se aproximando da própria intuição, da própria magia, ou seja, né, vai entrando nesse meio do caminho entre a civilização e a natureza, começa a perceber isso que você está percebendo. Sabe? Que há um vínculo profundo entre a energia sexual, o fogo do meu desejo, da minha vontade e a prosperidade material. Vamos começar. A energia sexual é o quê? É aquilo que desperta em mim uma chama que se acende, que eu não posso ignorar, senão ela queima tudo, né? De desejo em relação a alguém. Ou a algo. Vocês concordam comigo ou não? Deixa aí nos comentários. A energia sexual, a energia do desejo, ela tanto pode ser uma energia do desejo por alguém, quanto por algo, quanto por uma situação. O desejo de vivenciar uma experiência, o desejo de ir a um restaurante, o desejo de estar sexualmente com fulano, fulana de tal. Será que é tão diferente assim? O desejo de experimentar uma sensação, né? O desejo de ser reconhecido, reconhecida, o desejo de poder comprar algo que você quer, né? Adquirir aqui no mundo da mercadoria algo que você quer. Será que é tão diferente assim? O desejo por se expressar da melhor forma da sua alma. Sabe aquela sensação, experimentar aquela sensação que aquece mesmo o coração, né? De saber que você está fazendo na hora certa aquilo que você gosta. Quem aí já teve a oportunidade de vivenciar esse momento? Aquele momento em que você sente que está no horário exato, no momento exato, fazendo a coisa exata. É lindo, né? É fogo puro. É a expressão da chama da nossa vontade, do nosso desejo, queimando o mundo, né? Aquecendo, não queimando para esturricar, aquecendo. Assim como a fonte primordial do nosso sistema, o Deus Sol, nasce todo dia e aquece, cria ambiente para a vida florescer, para os ciclos da vida acontecerem. É desse calor aconchegante de reconhecer-se no seu lugar que a gente está falando quando a gente fala de energia sexual.
Quando eu reconheço um desejo pelo outro, eu sinto um quentinho ali na experiência com o outro, algo ali me alimenta, algo acende em mim na presença daquele outro ou daquela outra. Não é isso a energia sexual? O impulso irresistível, irresistível de estar com aquele, com aquela. Né? Também é semelhante o impulso irresistível por realizar algo e não outra coisa. E é aí que eu vou para a prosperidade material. Sabe por quê, pavão? E exatamente pensando no pavão, né? O pavão é esse animal que mostra então a melhor face dele. Por quê? Porque ele quer conseguir algo em troca. Né? E aí, às vezes, o nosso mundo ele tem mostrado para nós que para a gente mostrar a nossa melhor face de forma a garantir prosperidade material, tô falando de dinheiro, de ter recursos, né? De ter grana mesmo. A nossa cultura brasileira, século XXI, tende a chamar a gente para falar assim, ó, para você ter prosperidade material, você tem que oferecer o que o mercado quer comprar. É ou não é, dona Pavão? Né? Você tem que mostrar a sua face mais linda. Para quê? Para que a fêmea venha até você, o pavão não faz isso? Para que, enfim, você possa ter aquilo que você deseja. Né? Então, só que no pavão, nesse animal da natureza, o desejo dele está automaticamente ligado ao dom que ele usa para conseguir o recurso dele no mundo. Acho que vocês estão vendo onde é que eu vou chegar com isso. Né? Não há separação. O pavão, ele tem um dom, o dom de tornar-se muito belo, ele tem penas maravilhosas, ele pode se abrir e impressionar, né? Porque eu acho que o grande lance, o grande dom, né, a sacada do pavão é o lance do impressionar pela surpresa, né? Ele tá lá na dele, parece mais uma ave, um fazão, sei lá, e do nada, bum, aquela cauda em leque, né? Então ele tem esse fator surpresa que é o dom dele. Né? É algo que ele faz não premeditadamente. Eu vou pensar aqui em como fazer para escolher para que essa fêmea me olhe. Então eu vou lá, dá até risada, né? Pensar num pavão pensando assim. Porque não é desse jeito que funciona. No pavão existe uma conexão direta entre a chama da vontade, né? Alguma coisa entra em combustão, ignição, quando ele vê, né? Sente a presença de uma fêmea ao redor, e naturalmente o dom dele começa a florescer, começa a queimar, começa a aparecer, e ele abre as suas penas. O ser humano, ele meio que fragmentou, pavão, esse processo inteiro. Por que eu quero dizer, então, que faz todo sentido a sua intuição perceber correlação entre energia sexual e prosperidade material? Porque, e dentro desse exemplo do pavão, eu espero que fique claro, porque são ambos pontos opostos de uma mesma jornada. Um é o início, outro o final. A energia sexual gera prosperidade material e, como é cíclico, a prosperidade material também alimenta energia sexual. Desejo alimenta realização no mundo de um serviço que gera recursos que vão de novo alimentar a nossa chama. Porém, não é assim que funciona, né, pavão? Pelo menos não é assim que a cultura ensina pra gente. Ela não fala pra você primeiro deixar fluir o que você tem, né? Deixar um estímulo exterior te chamar. Vamos lá pro pavão. Ele tá lá, existe um estímulo, né, do ambiente, chega uma fêmea, isso acende o fogo da energia sexual, o fogo da vontade, né, a chama, a centelha divina do pavão, e ele vai lá e como parte do processo, como resultante desse processo, ele expõe, ele faz um serviço, digamos assim. Ele expõe o que ele tem de melhor, abrindo a sua cauda. E ao fazer isso, ele ganha, né? Ele ganha a fêmea que vem até ele, ou pelo menos algum movimento acontece. Ele vai ter que brigar lá com outro macho, né? E o resultado vai ser, em algum momento, uma fêmea se interessar e ele conseguir disseminar sua semente. Agora vamos pensar na gente fazendo isso no mundo? Bom, no mundo perfeito, né? No mundo da gente bem dentro da natureza, aliando-se às leis da natureza em nosso benefício e em benefício do todo, como é que eu acho que funcionaria, dona Pavão? Aí se você concordar ou não, você deixa nos comentários e a gente conversa. Eu acredito que
O processo inteiro feito por um ser humano seria a gente nascendo no mundo, a gente recebendo estímulos da escola, dos adultos, de quem está ao redor, das relações com as outras crianças, estímulos que alguns vão acender mais nosso desejo, nossa vontade, né, nossa virtude, e outros menos. Então, se eu sou uma pessoa que tem um pendor mais para as artes, eu vou ter estímulos de toda ordem, mas aqueles que forem artísticos vão mexer com uma centelhinha ali dentro, acender uma energia sexual, né? Uma energia de tesão, de vontade. Opa, isso aqui me estimulou tanto que eu quero ir em direção àquilo, é quase magnético, né? Aquela ação no mundo, aquela atuação me atrai. E a partir disso eu vou desenvolver-me naquele caminho. E aí eu vou me desenvolvendo nesse caminho, me tornando cada vez melhor nesse caminho. E aí, feito isso, o que essa pessoa recebe, né? Retorno. Ela recebe o retorno material, o recurso. Bom, mas ao dizer isso, Pavão, de forma alguma eu tô querendo cair naquele lugar comum que diz: siga seus sonhos, siga seus dons e talentos, independentemente do mercado, né? Mercado ou não para você, não importa, apenas siga os seus sonhos. Como se isso fosse uma coisa que vai ser a solução mágica para os seus problemas, sabe? Não é o caso. Não é mesmo. Muito pelo contrário, muitas vezes, e a maioria de nós sabe isso, o caminho de desenvolver a nossa centelha, aquilo que nos dá tesão, vontade, aquilo que a gente sabe que a gente serve para, né, que a gente faz bem, primeiro que isso é algo que pode ser expresso num monte de profissões, né? A centelha de alguém nunca é uma profissão, pessoal, tipo assim, minha centelha é ser advogado. Não. A sua centelha pode ser, sei lá, ter uma ótima capacidade de oratória, um raciocínio ótimo, e aí um caminho possível para isso é a advocacia, mas há milhões de outros, né? Você poderia ser uma ótima caixa de supermercados que não só passa os produtos, mas naqueles minutos ali ouve a pessoa, conversa com ela, traz a solução para um problema, ela vai lá e te chama para uma oportunidade, e aí a vida vai seguindo. Tô dizendo que é fácil, dona Pavão? Claro que não. Eu tô dizendo que provavelmente é o caminho que mais vai te dar energia, porque ele se retroalimenta, ele alimenta-se da centelha verdadeira da sua vontade. Então vamos lá, pode não ser o caminho mais fácil, né? Não há garantias, como eu disse, dona Pavão. Seguir o caminho da nossa centelha, do nosso desejo, que realmente sinto gozo, vontade de fazer e sou boa, né? Sou bom naquilo. Pode não haver garantias, como eu disse, de que é o caminho mais fácil, e muitas vezes não é mesmo. Mas é o caminho que se retroalimenta. Porque você fazendo aquela atividade, você já está recebendo a primeira recompensa, que é o fato de saber que você está no seu lugar, sendo você, da melhor forma que você sabe, né, desse momento aí, nesse ponto em que você tem consciência, autoconsciência. E isso já é o início, já é a forma como você se realimenta, alimenta a sua chama, sua energia, para no dia seguinte levantar e continuar batalhando. É muito diferente, né? Então pode até, como eu disse, não ser a saída mais fácil, mas talvez seja mais inteligente. Porque vamos pensar o contrário, dona Pavão. Imagina o que muitas vezes acontece na vida da gente, né? A gente vai lá e abre mão daquilo que a gente sabe que tem dom, que é bom em fazer, porque o tal do mercado tá trazendo aí outras opções, outras oportunidades, que pelas nossas mídias, notícias, pelos familiares, né? Estão vindo esses novos caminhos aí que o mundo nos oferece, né? De como servir ao mundo e receber prosperidade, receber em troca o nosso dinheirinho. E aí o mundo fica mostrando um monte de oportunidades, né? Por que você não vai nesse caminho aqui? Tá todo mundo indo. Por que você não vai nesse? Ele é mais fácil, hein? Tem mais vagas abertas. O que tá movimentando a gente, né, dona Pavão? A facilidade. Então, será que só por uma suposta facilidade de um caminho, a área tal tem mais vagas, está mais aquecida, ou a outra está menos aquecida, seria motivo suficiente, só isso, para alimentar a centelha da minha energia de vontade de ir para lá todo dia e fazer aquele trabalho? De modo algum, o outro extremo é verdade. Então eu vou ignorar o mercado, como eu já disse uns minutos atrás, e vou só fazer o que eu quero do jeito que eu quero. Também não é tão simples assim. Né? A resposta não é nenhum nem outro. Vamos voltar lá na terceira via, lá no chakra frontal da primeira pergunta.
né? A saída está sempre no meio do caminho, em estar presente, muito presente na própria vida, dona Pavão, para saber a cada momento se o que você tem que fazer é tipo cuidar da fogueira. Quem aí já acampou e precisou cuidar da fogueira? E alimentando, você não pode pôr muita madeira, senão apaga o fogo, mas também não pode pôr pouca, senão ele também apaga. A cada momento, pela quantidade ali de cinzas, de brasa, você vai definindo como alimentar a sua chama. Né? Me lembra um pouco o arcano da força do tarô. Se você ainda não viu, vai lá ver a live, né? Fiz várias lives, uma jornada mesmo de tarô para desenvolvimento pessoal, que está quase acabando. No próximo domingo, acho que no dia 3, deixa eu ver ali, dia 3 de setembro, a gente vai finalizar com a última live, o Arcano do Mundo. Lá teve uma live sobre o Arcano da Força, que me lembra muito o que a gente está falando aqui, dona Pavão. É a carta do tesão, inclusive, né? Da energia sexual, da energia da vontade. A energia da vontade que te magnetiza em direção a alguém que você sente desejo, é a mesma energia da vontade que te faz ou não levantar da cama todos os dias para realizar suas atividades. Só que a gente conta com uma reserva, né? Há uma certa reserva. E aí, o que a gente faz? Estou com uma reserva aqui de energia de realização, né? De movimentação na minha vida. E aí, eu vou tomar uma decisão de como vou usar essa energia para gerar ainda mais energia, gerar prosperidade e recursos também. Aí eu vou lá e topo aquele emprego marromeno, ou aquela atividade que não tem muito a ver comigo, mas afinal tá todo mundo falando que ela sim tem abertura no mercado, e aí só por isso eu vou lá. Eu posso até dar conta um tempo, isso acende até uma centelhinha no início, né, de opa, agora sim vai rolar. Mas se eu não tenho uma alimentação diária de alguma forma do meu desejo, da minha centelha, a vida vai ficando sem cor, estagnada. Porque ali, na própria atividade, você não encontra o alimento, a retroalimentação do seu ciclo de dar e receber. No fim das contas, eu vou encerrar sua resposta assim, sabe, dona Pavão? O ciclo que compreende energia sexual e prosperidade material, tudo junto e misturado, é o ciclo da abundância, é o ciclo do dar e receber. A energia sexual é a fagulha que acende em nós a vontade de oferecer alguma coisa para o mundo, para o chefe, né, para a vida, trabalho, né, oferecer dedicação. Essa centelha aquece dentro da gente e a gente vai lá e se dá. O resultado natural é que o mundo reconheça a validade desse serviço ou o magnetismo, né, dessa ação que você realiza e vai lá e te retribui uma reação. O dar e o receber. Eu ofereço aquilo que a minha centelha, a minha vontade me faz querer realizar no mundo. O mundo reconhece a validade disso e me dá em retorno o recurso material para que eu possa me energizar e continuar o ciclo. Né? Então, resumindo, você percebeu muito bem, sua intuição está percebendo algo que é parte do ciclo básico da bruxa, do xamã. Reconhecer aí, ó, para a pergunta número 1, né, dona Zebra, aí já é uma forma clara, como no campo da gente a gente vê as leis da natureza acontecendo. A lei do ciclo da abundância, a lei do dar e receber, ela é a pura energia sexual, elemento fogo, gerando recursos materiais, elemento terra. E no meio do caminho a gente faz a gestão de ar e água. Nossas emoções e nossos pensamentos têm que estar aí alinhados para a forma mais azeitada desse ciclo rolar. Tá bom? Então é isso. E quando eu falei enrolar aqui, você percebeu, né? Estagnação, movimentação, que foram 2 outras palavras que você usou, estão envolvidas, estão explicadas aqui também. Faz sentido ou não faz? Deixa aí nos comentários, tá bom? Adoro quando vocês retribuem aí e dizem como é que bateu aquilo que eu falei, tá bom? Bora lá então. Aliás, antes de ir para a próxima, eu queria dar destaque, né? Porque eu sempre falo, adoro ouvir aquilo que vocês mandaram, mas não necessariamente eu digo, né? Eu falo aqui para vocês o que foi isso então que mexeu tanto comigo e que eu gostei tanto. Então, eu vou compartilhar com vocês uma mensagem específica, né? Que um dos comentários lá no nosso episódio anterior, que foi assim: você foi muito clara, como sempre, fala diretamente à minha alma. Seu tom de voz inspira e acalma ao mesmo tempo. Os temas fizeram muita conexão. Vou refletir bastante sobre tudo o que disse nas 3 mensagens. Todas têm um recado especial. E
não só, né, não são só elogios maravilhosos que eu amei receber, vindo de uma pessoa muito querida, que comentou lá no episódio 4, mas são também uma forma de eu perceber, sabe? Olha, o que agrada mais ou não. Se o meu tom de voz, eu agradeço, né? Muita gente fala do tom de voz, eu fico muito feliz. E eu busco usar dessa ferramenta que veio comigo, né? Por falar em centelhas, em fogo, eu adoro me comunicar, apesar de ter um bocado de timidez. Mas eu busco usar desse dom, né, para que o meu tom de voz ajude a falar, inclusive, dos temas mais espinhosos, mais difíceis, que às vezes eu não vejo muita gente falando. Eu espero aí que vocês percebam isso, né, e que esteja ajudando de verdade, tá bom? Então é isso, eu uso, tá vendo? Desse meu tom de voz, o jeitinho acolhedor, que é real, é genuíno, mas eu aproveito então para falar de coisas que em outras vozes, em outros momentos, poderiam ser muito intragáveis para a gente, né? E é isso, eu tenho certeza que vocês também têm a forma específica como vocês usam seus dons aí nas atividades que vocês empreendem, né? Estratégia é aquilo que diz que o quão única a gente é, o quão única é a nossa criatividade na hora de criar no mundo. E isso dá dinheiro, viu, pessoal? A gente está vivendo um mundo, só para pegar aí um pouco mais na coisa da prosperidade material, né? Sei que estamos em Brasil 2023, não tá fácil para ninguém, ou pelo menos não tá fácil para a maioria de nós. Ganhar dinheiro hoje, né, na época em que a gente tá, tem muito a ver, para mim, tá? É a minha visão do nosso todo, tem muito a ver com o seu jeitinho de fazer as coisas, porque fazer mesmo, a gente já tem um monte de inteligência artificial fazendo e fazendo muito bem. Mas e o seu toque? Aquele toque, sabe, seu de fazer as coisas. É isso que é o seu grande diferencial. E não tô querendo falar isso do jeitão coaching, não, né? Descubra o seu diferencial. Mas, querendo ou não, também tô. Mas espero num nível bem essencial, o nível da alma mesmo. É lá que a gente vai encontrar, eu acho, as melhores estratégias que dão mais certo pra gente ganhar dinheiro, pra gente ter a retribuição devida daquilo que a gente doa. Ok, vamos lá então. Terceira participação. Quem será você? Vamos ver. Ok. Olá, vagalume! Um animal lindo que ilumina a escuridão, gente. Topa a parada de ser um pontinho brilhante na sombra imensa e trazer luz, né? Que coisa bacana. Bom, vamos ouvir aqui o que Vagalume mandou para nós. Vagalume disse: querida, você pode falar mais sobre ciclos? Como em uma semana estamos ótimas, energia lá em cima, super dispostas. Na outra, muito cansadas, exaustas, ou reflexivas, cheias de emoções. Ou em uma fase normal. Faz parte da mediunidade? Tem como manter uma constância? E por último, que eu achei melhor, vitamina resolve? Eu amei a sua mensagem, Magalume, eu ri muito. Porque, vamos lá, eu vou começar do final pro início, tá bom? Vitamina resolve? Ajuda, tá? Ajuda demais. Porque o que você tá falando aqui é da movimentação da tal da chama de que eu tô falando tanto dentro da gente. Né? Acho até que eu pincelei esse assunto lá no início, quando eu falei que as mulheres, né, elas são como nas fases da lua, dos ciclos menstruais, a gente passa muitos anos da vida e principalmente quem não menstrua mais, tá? Depois da menopausa, você já provavelmente adquiriu uma sabedoria ao longo desses anos, essa jornada menstruativa que você teve, que a gente varia. Né? A gente varia demais, a gente dentro de nós, né, tem uma chama de energia lá em cima, às vezes, né, Vagalume, que a gente está super bem disposta, e é também aquela chama que às vezes está quase apagando, a gente está cansado, está exausto, ou aquela chama que está muito mais constante, sabe aquela chama que não varia muito, não tem muito vento de pensamento ao redor, né? Ela que está mais reflexiva, então. Ou seja, é muito desafiador mesmo, né, dona Vagalume, a gente reconhecer o quão instável a gente é, o quão
metamorfose ambulante a gente é. Todos, todas nós, né? As mulheres a gente percebe isso com muito mais clareza, porque aí vamos lá, vamos partir do corpo físico, né? A gente é composto de pelo menos 4 planos de existência: corpo físico, matéria, elemento terra, corpo emocional, a água, o corpo mental, o ar, o nosso corpo espiritual, né? Representado pelo elemento fogo no esoterismo. Então, no corpo físico, vitamina resolve, né? Hormônios, remédios resolvem, né? Ajudam a estabilizar certos processos bioquímicos que fluem, assim como as fases da lua, assim como as marés, mudam. É natural. E eu acho que isso é o ponto principal quando a gente pensa aqui nessa coisa da vitamina resolve, sabe, Vagalume? Porque eu volto a pergunta para você, né? Para você e para todo mundo que está me ouvindo. O que é resolver? Resolver é a gente se tornar alguém estável, né? Alguém que é sempre igualzinho, mesmos níveis, né, de pensamento, sentimento, ação, tudo em equilíbrio. Em equilíbrio e estar em equilíbrio, será que significa estar sempre a mesma coisa? Perguntas. E aí não tem resposta certa, tá? Não é pergunta só para me fazer de inteligente e depois responder todas, não. De fato, são respostas que vão variar de pessoa para pessoa, né? Eu posso aqui trazer algumas perspectivas para ajudar vocês a pensarem no assunto. E eu sempre gosto de trazer o exemplo do sacolão, né? Para mim, a cultura atual, a nossa cultura, ela às vezes peca muito pela ideia de ficar facilitando demais a vida do ser humano. E ó, não me entendam mal. Eu amo a tecnologia e eu acredito que é bom, né? A gente ir desenvolvendo cada vez mais uma relação com a natureza, uma relação com o mundo que facilita a nossa vida, né? Que gera mais resultado com menos esforço. Eu não sou contra nada disso. Porém, nada em excesso é bom. Né? E aí eu vou dar o exemplo do sacolão e vou dar o exemplo do Netflix. No sacolão, a gente tem a ideia hoje, né, de que todas as frutas de todas as estações estão disponíveis. Em alguns sacolões aí, né, os mais chiques, né, a gente gosta mesmo é do quê? Daquele sacolão que tem todas as frutas o tempo inteiro. A gente não gosta de lidar com a variabilidade, com essa coisa de que, meu Deus, o mundo é tão instável, minha deusa, né? Vai ter dia que uma coisa está garantida e vai ter dia que não. Né? Isso inclusive exaure as nossas energias, né? Ter que ficar o tempo todo pensando e lidando com um mundo que é absolutamente, em última instância, imprevisível. E aí a gente vai lá e se programa e cria calendário e garante que o sacolão tal, que é lá que a gente vai ter todas as frutas, né? Para impedir imprevisto. E o imprevisto é o quê? O desprazer, o não ter nossa necessidade atendida no momento que a gente quer. Não ter aquela quantidade de energia que eu queria ter naquele momento e não vou ter, porque pelos ciclos da vida, pelos meus hormônios e tudo mais, hoje eu tô no modo exausto, né? Então, primeiro eu queria trazer essa reflexão, tá bom? Claro, haverão vitaminas, remédios, hormônios, a medicina tá toda aí, para ajudar a gente a lidar melhor, a driblar momentos de dor, momentos de desconforto com a gente mesmo, de falta de energia, inclusive, né? Mas, onde é que eu quero chegar com isso? Eu acho que é saudável fazer essa reflexão. Eu quero vitamina para resolver, e resolver significa eu passar a ter essa expectativa de todo dia ter a mesma quantidade de energia e estar super disposta? Se a natureza não flui assim, quem ouviu os episódios anteriores lembra, né? Eu falei disso. A natureza ensina a gente, vai ter certas frutas numa época da estação e outras em outra época da estação. Você não vai ter tudo o tempo todo. Até porque, vamos lá, por exemplo, da Netflix, quem aí já viu aquela quantidade enorme de opções de entretenimento e não conseguia escolher, porque é tanta opção e às vezes dá até um tédio, né? Nada me interessa. A escassez também gera desejo. Ela também gera mudança e talvez ela seja uma das principais propulsoras de mudança no nosso mundo, né? Então o fato de que eu tenho que me esforçar para conquistar algo gera energia, gasta no esforço de conseguir, mas gera também, e aí ó, conversa muito com a resposta do pavão agora há pouco. Né? Trabalhar naquilo que me motiva ou trabalhar em direção a algo que eu sei que alimenta, né? Algo interno em mim, que não tem a ver com o mercado, com o outro, com o que esperam de mim, com imitar influencer tal, mas não, algo que eu sei que vai me alimentar a minha chama pessoal, única, intransferível, diferente em cada pessoa.
É essa realização que gasta energia, mas também devolve. Em geral, devolve até mais depois do que a gente gastou, né? Então é um ciclo, olha só, de geração de energia. E sendo um ciclo de geração de energia, você percebeu que tem a parte do desgaste, né, em que eu me esforço para conseguir, e a parte da recompensa, em que eu me reenergizo dos resultados. Então, não dá para a gente esperar que em todo o ciclo, né, o ciclo de um ano, o ciclo de uma vida inteira, a gente vai estar com os mesmos níveis. Tá bom? Isso ficou claro, né? Mas eu não vou deixar você sair daqui, dona Vagalume, até porque se você saiu com esse animalzinho, você tende a ser, né, pelo menos nesse momento da vida, alguém que ilumine, que é pequenininho e que faz um estrago danado, no bom sentido. No sentido de que consegue iluminar uma escuridão imensa com a sua energia, com o seu fogo, né, com a sua centelha. Você deve ser alguém muito inspirador, inspiradora. E aí, cuidado, fica aí uma advertência para você prestar atenção, ouvir com a sua intuição, ver se faz sentido, tá? Mas às vezes pessoas assim acabam atraindo, sabe a luz que atrai um monte de mariposa? Você pode, pela sua natureza animada, disposta, pode acabar atraindo muita gente ao longo da sua vida que tenta meio que cooptar essa sua energia em benefício dos objetivos delas. Sabe? E aí pode ser só uma chamadinha aí, observa aí se você não tá ficando exausto em excesso, não por realizações que a sua centelha quer, né? Mas para dar conta daquilo que talvez o outro que devia estar fazendo, sabe? Ou para alimentar sonhos que são mais dos outros, centelhas que são mais outras do que suas. Né? E aí isso pode, né, muitas vezes gera a sensação de que a gente está ficando muito mais tempo cansada, exausta, do que nesses períodos super dispostos. Né? Ou seja, o ciclo está descompensado, aí tem alguma coisa acontecendo, está gastando mais energia do que ela volta. Tá bom? E quando volta, né, eu queria deixar bem claro, Vagalume, que esse termo voltar, né, o que eu recebo em retribuição à energia que eu gasto, eu estava falando de finanças na segunda pergunta, mas aqui, né, nem sempre. Aqui é o reconhecimento, é o que te alimenta. Às vezes não é dinheiro que você quer com o gasto de energia, mas que a outra pessoa realmente reconheça, né, uma gratidão. Quando isso falta, eu gastei uma energia que não foi reposta. E aí isso vai criando um desequilíbrio nos nossos ciclos. Tá bom? Outra coisa importante que você trouxe na sua pergunta, né? Faz parte da mediunidade. Tem como manter uma constância? Buscar a constância é sempre legal, mas se você buscar sabendo que a constância absoluta é impossível. Isso faz sentido? Né? Eu nunca vou ser absolutamente constante, todo dia igual, mas eu posso buscar, como nas leis herméticas, e aí eu sugiro o livrinho de hoje, vamos para a casa do episódio de hoje, é ler o Caibalion, que mostra para nós as 7 leis herméticas. O hermetismo é uma filosofia do ocultismo muito interessante para pensar a realidade. E lá tem a lei da polaridade, né, fala que a gente fica pendulando entre extremos na nossa vida. E que a busca da constância, a busca da gente pendular menos, pode ser muito útil, né? Imagina que a gente gasta bastante energia, sabe aquelas bolinhas, né, que você dá um peteleco e ela fica indo para um lado, para o outro, de infinito, né, para o infinito. Essa bolinha, cada vez que o gasto de energia que ela tem para ir para um extremo, né, um lado extremo, é enorme, tão grande quanto para ir para o outro extremo. Então, se a gente tenta ao longo da vida, né, ter pequenas alegrias, pequenas tristezas, oscilar menos, né, não ser uma pessoa de excessos, que só se satisfaz nos extremos, né, vivenciando extremos de atividade, depois extremos de cansaço, a busca por uma constância, por um equilíbrio, ela é muito popular em um monte de caminhos iniciáticos, doutrinas e filosofias de despertar espiritual e expansão de consciência. Tá bom? Então, a mediunidade, como é que ela participa disso tudo? Ela é um sensibilizador, né? Uma pessoa que é um médium, um dia a gente pode falar disso, se vocês quiserem, uma pergunta só sobre mediunidade, mas só para pincelar aqui, a mediunidade é essa faculdade que sensibiliza a gente ainda mais, né? Para o mundo, para a gente mesmo. Então, pode haver uma tendência ainda maior a extremos. Por isso é tão vital, né? A gente vê muito pessoal indo em templo, em casa espírita, e a pessoa fala, a sua mediunidade que está te desequilibrando. Né? Tem que trabalhar a mediunidade. O que é isso? É uma necessidade ainda maior de quem é médium de buscar técnicas e o estabelecimento de uma conduta, de uma postura meditativa, consciente e o mais constante possível. Lembrando sempre que a constância absoluta não só é impossível,
possível como não é desejável, tá bom? Era isso que eu tinha para falar, Vagalume. Espero que tenha feito sentido para você, viu? E para todo mundo mais que ouviu. Se sim, se não, pode deixar nos comentários e a gente continua a conversa por lá. E vamos à nossa última participação de hoje, a nossa última pergunta. Vamos ver. Bruxas e xamãs. Hoje a gente está falando sobre o fogo da vontade, o fogo do desejo, da inspiração, da intuição. A minha intuição sempre diz, Elisa, qual é a minha centelha, quais são meus dons? Sim, só que é uma voz que fica muitas vezes abafada pelo quê? Pelos tem que. Eu tenho que seguir essa carreira, eu tenho que corresponder a tais padrões, tais éticas, né, posturas. E os tais tem que às vezes afastam a gente da intuição. A fonte da nossa centelha, do fogo simbólico da alma. Bom, então vamos lá. Última participante, quem vem? A abelha, uma trabalhadora, uma grande trabalhadora. E não à toa, é uma pergunta a mais prática. Então agora nós vamos falar de práticas, de rituais, tá? A pergunta dela foi assim: olá, obrigada pela oportunidade. Que é isso, dona abelha? Disponha. Gostaria que compartilhasse seu conhecimento sobre a magia das velas. O que elas simbolizam, se escolha da cor é importante, como podemos usufruir da sua beleza. E vai ser um prazer, porque eu já ia dar uma sugestão, viu, abelha? Você foi super intuitiva, você foi a chave de ouro aqui do episódio de hoje. Depois de tanta viagem, né, de tanta percepção simbólica, né, das ideias a respeito do elemento fogo, vamos agora para algumas práticas de uso da chama para objetivos mágicos, para objetivos, ou seja, de transformação da realidade de acordo com o nosso desejo? Bora lá. Primeiro, antes de responder sua pergunta, dona Abelha, eu vou já deixar uma sugestão de energização para quem pode estar cansado, cansada, lembrando aí da dona Vagalume da pergunta anterior, tá? Às vezes o simples exercício de focar sua atenção na chama de uma vela já é motivo suficiente, já é causa suficiente para gerar uma energização. O fato de você ficar ali no ambiente aconchegante, quentinho, uma vela, uma meia luz, uma bebida quente, acolhedora que você gosta, como pode reenergizar a gente, né? E não à toa, esse ambiente acolhedor que a visão a chama, né, a luz de velas proporciona, é como se a gente pudesse voltar ao útero, é uma experiência acolhedora de aqui estou eu comigo e com a minha chama, com aquilo que eu gosto, aquilo que me faz bem. Eu tenho um pouco de... me entristece, né, um pouco, pessoas que vejo que às vezes são tão rígidas consigo mesmos, que acham que fazer uma coisa dessa é, sei lá, dar mole demais para si, é preguiça ou é desnecessário, sabe? Porque no fim das contas, e a dona Abelha acredito que ela sabe disso, né? Ela tá pedindo magia das velas, porque a magia das velas de alguma forma deve ter tocado. E a magia do calor do fogo é a magia do acolhimento que te ajuda com cuidado a reencontrar a sua chama divina. Em equilíbrio, porque o fogo também pode ser usado para calcinar, para fazer um incêndio em tudo aquilo que a gente criou de forma distorcida, não de acordo com o nosso desejo, mas de acordo com o que, né, tudo que eu já falei, a sociedade queria, o mundo queria, o mercado falava que era melhor para mim. Então tem momentos da nossa vida que esse fogo, né, essa fogueirinha da chama da vela que nos chama para um acolhimento e para um momento da gente se nutrir, alimentar a nossa fogueira interior, esse fogo muitas vezes pode se tornar, para quem evita fazer isso, para quem não cuida de si a esse ponto, né? Para quem fica o tempo todo nessa fuga pelo outro, por fazer o que o outro quer, o que o mundo espera de mim, né? O que meus avós esperavam, né? Meus pais e tudo mais. Isso vai desalimentando a sua chama e gera um efeito rebote de calcinátil da alquimia, né? Às vezes chega lá o arcano raio da torre, né? Que é aquele fogo imprevisto, aquele fogo destruidor. E aí a gente é chamada a reconstruir a vida, agora com bases mais essenciais, mais baseadas nessa nossa chama.
Então, uma prática muito bacana com a chama da vela, para você se reencontrar com você mesmo, com você mesma, a partir de um encontro acolhedor. Apaga as luzes elétricas, esquece um tempo a eletricidade e fica ali focado, focada na chama da vela, ou no máximo naquela luzinha da tela da TV mostrando alguma coisa que você curte fazer. Tá? E não uma obrigação, e nem algo que você acha que devia gostar, porque afinal é um filme muito recomendado, tá bom? Essa é uma prática sutil, mas muito poderosa. Tão poderosa que eu também vou dar uma sugestão amorosa, né? Muita gente acha que os jantares à luz de velas já acabaram, não tem mais espaço para eles no mundo, mas caramba, eles são uma forma também de favorecer esse acolhimento e abrir a portinha da intimidade, sabia? Não é à toa, não, que é romântico, como a gente diz, né? É romântico porque favorece a intimidade, o intimismo, o encontro genuíno, para além das máscaras. Ok? Então, usem de forma mágica aí nos encontros amorosos de vocês a chama da vela. Se vier com um cheirinho, então, maravilha também. Bom, o que mais, né? Então, vamos falar da magia das velas. Eu acho que até falei disso recentemente, vou deixar bem claro aqui, é bom criar um registro disso. A vela é uma forma de... Se eu tô falando o tempo todo aqui para vocês que fogo é um símbolo na magia, na alquimia, no esoterismo, um símbolo da vontade... Se eu tenho vontade de alguma coisa, e se eu pudesse, sei lá, tirar um raio-x espiritual do meu campo, na hora que eu estou pensando, me conectando com uma coisa que eu gosto, eu veria uma chama se acender. E aí, quando meu pensamento, minha experiência me leva para uma outra coisa, eu veria essa chama se apagar. Isso faz sentido para vocês? Vamos pensar na chama do enamoramento, né, da paixão. Tô lá vivendo minha vida normal, centelha tá bacana, minha centelhinha tá aqui vibrando no normal dela. Passa aquela pessoa pela qual eu tô apaixonada, essa centelha aquece, né, incandesce, né, fica incandescente. Depois que a pessoa vai embora, continuo, me entretenho em outras coisas, a chama se recolhe. Acender uma vela para manter uma intenção acesa é o principal propósito da magia das velas. Pelo menos é o propósito primário, né? É uma forma de simbolicamente transferir aquela chama que se aquece em você quando você pensa naquele desejo que você tem, simbolizá-la na chama de uma vela física, né? Aquela que se acende com seu fósforo ou com seu isqueiro e que vai ficar ali permanente. Se a vela fica ali permanente, ela é como se você permanecesse desejando um tempão com aquela chama incandescente aquilo que você quer. E pela lei da atração, o tanto que você deseja aquilo vai se tornando o quanto aquele caminho ou aquela pessoa vai desejá-lo. E aí você se atrai. Nesse ponto, as chamas das velas é como se funcionassem como uma comunicação, né? Assim como as comunicações pela fumaça dos indígenas antigos e tudo mais. A ideia de que você estabelece aqui um ponto, um foco de luz no planeta Terra que representa a sua intenção, o seu desejo, e vai ficar ali queimando por horas a fio. Quando você mantém sempre uma vela acesa para os seus ancestrais no seu altar, o que você está fazendo? Mantendo ali um foco, né, um coração vibrando e pulsando o tempo todo, com a mesma gratidão que você experimenta naquele pequeno momentinho no domingo em que você faz a oração na frente do Boveda, na frente do altar dos ancestrais. Né? É como se você tivesse permanecido, põe uma vela de 7 dias e faz a oração. É como se você tivesse ficado ali 7 dias fazendo aquela oração, no mesmo estado de espírito em que você, né, desejando a conexão com os ancestrais, exatamente como naquele momento no domingo em que você acendeu. Ficou claro, dona Abelha? Me diz aí, eu sei que é uma trabalhadora da luz. Deixa aí nos comentários se está fazendo sentido, tá bom? E aí, se esse é o fundamento da magia das velas, manter a chama acesa, vocês viram que em momento algum eu falei de cor até agora, né? Porque a cor, ela não é tão importante assim. Vamos pensar que isso é um advento muito do nosso mundo moderno, né? Igual o tal do uso dos cristais, que eu já critiquei no episódio anterior, né? Até muito pouco tempo atrás, pessoal, vela só existia vela de uma cor só, e era a de cera e era a de cera de abelha, né? Tô falando aí das décadas iniciais do século XX e tal. Então, e mesmo hoje em dia, né, essa coisa das velas coloridas, elas não estão acessíveis para muitas das pessoas. Então, você simplesmente encerrar, fechar um movimento
lindo como esse, amplo como esse que eu contei para vocês, né? Simplesmente numa tabelinha de cores e que vão indicar certas chamas, certos desejos que são acendidos, né? Então, uma chama vermelha, uma vela vermelha vai acender a chama dos desejos, das paixões, das vontades. Uma vela verde vai acender a chama das curas, né? Da saúde, da prosperidade. Eu acho pouco, sabe, abelha? Eu acho que é transferir para a vela, para uma simples cor, a responsabilidade que é sua, de estar vibrando prosperidade na hora de acender aquela vela, que pode ser verde ou não. Você tem que estar vibrando a paixão por aquela pessoa, por aquele caminho que você quer energizar, na hora que você está acendendo a vela, seja ela vermelha ou não. Sabe como? Então, simplesmente botar o rótulo, né? É vermelha, então claro que ela vai atuar pela minha paixão. É amarela, então claro que ela vai atuar pela minha comunicação. Isso não é verdade, não na magia genuína, na magia de fato. Isso é uma estética, para voltar no tempo, no assunto, né? Eu falei disso já, a bruxaria estética, a aesthetic, né? A bruxaria das redes sociais, que tem o seu lugar, tem o seu valor, não estou aqui só criticando, mas eu estou dizendo que muitas vezes ela é muito mais cênica do que de fato. Ela é muito mais um teatro bonito de um potinho que vai virar ali um potinho de atração, como a vela rosa, do que de fato vai ter o efeito de atrair o amor com a vela rosa. Né? Porque, primeiro, se a pessoa fez lá pensando no rios que ela está fazendo e tudo mais, a não ser que ela seja um mago, uma maga, com uma prática muito extensa de dividir a consciência em dois lados, em dois lugares, de forma que a consciência dela está profundamente enraizada na intenção que ela está colocando naquela vela e, ao mesmo tempo, profundamente enraizada, né, na coisa do trâmite aqui, de ligar o celular e rios e não sei o que e tudo mais. Se ela não tem essa prática, é uma prática que para gente muito bem dotada, pessoal, demora pelo menos uma década, né? Ela simplesmente está fazendo ali um teatro, ela está realmente, onde que é a consciência dela? Toda magia é uma magia que parte da consciência, os elementos são só ferramentas, eles são só uma lembrança para nossa consciência, o nosso ser estar no mundo, realizar a magia de fato. Então, se eu boto toda a fé no elemento e esqueço que ele é só para lembrar a postura que eu tenho que estar para realizar aquela magia, aquele feitiço, então a vela de qualquer cor não vai ter o resultado que você deseja, né? Em último caso, né, no caso negativo, né, o bom é quando nada acontece numa situação como essa, né? Ruim mesmo é quando numa situação como essa, um espírito ou um obsessor pode se usar ali dessa consciência distraída que está manipulando uma ferramenta mágica para criar ali um efeito com aquela chama outro, diferente da consciência daquele bruxo, bruxa que está ali meio desligado no processo, né? Mas isso é raro, tá bom? Isso é bem raro. Na maior parte das situações, o que acontece é um grande nada, tá bom? Então, foca nisso, foca nessa intenção que você tem que estar vibrando profundamente no momento em que se acende a vela, seja ela da cor, da forma que você quiser. Tá bom? Agora, vamos lá. Uma coisa que pode ajudar muito a magia e que é diferente dessa parte mais, né, cosmética, né? De a cor da vela diz uma intenção para você. Uma coisa que pode realmente interferir na magia e muito positivamente. A pessoa que faz a vela. Eu vou lá e vou moldar a vela no formato da pessoa que eu quero atrair, né? Sabe aquelas velinhas que vendem, inclusive para processos de adoçamento, né? Que são dois bonequinhos, um colado no outro. A vela por si só não diz nada, o que diz é a intenção e a movimentação da sua vibe, da sua energia, do seu lugar na hora que você está fazendo ali o encantamento. Mas se você pega a cera e molda com as suas mãos uma vela, bota ali o pavio e faz isso o tempo todo, muito focado, muito focada na intenção que você tem, que você quer alimentar enquanto aquela vela estiver acesa, isso é uma magia poderosíssima. Poderosíssima, percebe? Porque eu não só manipulei o elemento, na verdade, ele não só veio manipulado de um jeito que falam que dá certo. Né, 2 bonequinhos vermelho, diz que vai funcionar esse adoçamento aqui. Não, eu fui lá e me impliquei. Tá vendo que envolve um gasto de energia para ter um retorno? Isso tem tudo a ver, dona Abelha, com o ciclo de que eu falava lá na resposta número 2. Né? O ciclo do dar e receber, dependendo do quantum que você doa de energia num ritual para acendimento de velas, é a força do resultado que você vai ter também.
Se eu deixo essa força que eu vou colocar para ser definida pelo outro, por aquele que definiu a cor da vela para mim, então tá insuficiente. Tá bom? Mas, Elise, então sim, eu tô cuidando muito da minha intenção, do meu propósito, eu tô super conectada, acendendo a chama daquele desejo do que eu quero que se realize na hora que eu tô acendendo a vela. Se eu já tô nessa postura, ela tá garantida, é melhor uma vela branca ou uma da cor com a intenção semelhante à intenção que eu vou trazer? De modo geral, meio que tanto faz, mas é claro que, em última instância, se você coloca aquela cor, ela te ajuda a lembrar um certo estado de espírito e aumenta, sim, o potencial do seu ritual. Tá bom? E aí, eu não vou ficar dando aqui a tabelinha, mas tem, né? Você encontra pela internet a associação das cores com as intenções e propósitos. Eu sei que essas tabelinhas podem variar, apesar de que não muito, né? Verde normalmente é saúde, vermelho paixão. Mas aí fica aí um último conselho. Ao invés de pegar essas tabelas e simplesmente usá-las, a minha sugestão é você se orientar na hora de escolher a cor da vela pelos chakras, sabia? Por aquelas cores que dizem do nosso campo de energia. O nosso campo ele já foi observado, e ainda é, né? Observado e estudado por muita gente séria. Então, aquelas cores, né, associadas aos chakras coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, esplênico, né, chakra básico, realmente são cores muito de cuja vibração está associada a determinadas formas, determinados estados, né, em que a gente se encontra e vão favorecer a realização de certos desejos e não de outros mesmo, tá bom? Então, para se orientar qual é a cor mais útil para me ajudar a lembrar da intenção que eu preciso mobilizar na hora de acender a vela, pensa assim, qual chakra que está mais associado a esse desejo que eu quero realizar? Faz um estudo aprofundado dos chakras e a partir daí define qual chakra que você acha que ia estar mais implicado na realização daquele seu intento, daquele desejo que você quer colocar na vela. Lembrando que velas pretas, a vela branca vai servir para tudo, né? Para praticamente tudo. A vela preta, diferente do que falam muito por aí, o preto ele tem a ver com recolhimento, com voltar-se para dentro. Então, sabe lá no início, quando eu falava da dualidade com a Dona Zebra, né? Vamos entender aqui na magia o lado branco, eu proponho isso. Se vocês não gostarem ou gostarem, né? Concordarem ou não, deixa nos comentários. Mas vamos propor aqui que o pensamento, que a luz branca, né, o branco, ele fala da nossa postura mais voltada para o coletivo, mais expandida, ou seja, a gente se reconhecendo como parte de um coletivo e sabendo que a gente vai ter que ceder hora ceder e às vezes se impor. Então, por isso o branco ele serve para tudo, porque independente da intenção que você traz, ele vai tender para a harmonização daquilo que você desejou com o seu entorno. A vela preta ela é mais perigosa, né, entre aspas, nesse sentido, porque o foco dela está no oposto, está na individualidade. Por isso ela é tão usada para magias de proteção e para magia negra, aquela magia, nesse sentido, a negra do popular mesmo, né? Essa magia voltada para a realização do meu desejo, do meu ego, em detrimento, independente do efeito que vai gerar no mundo, independente do livre-arbítrio das outras pessoas, né, e tudo mais. Então essa magia mais voltada para o eu, para o que eu quero, é uma magia que é muito bem ativada quando com essa intenção e que pode ser potencializada quando você vai lá e usa uma vela preta, tá bom? Por isso funciona também para magias de proteção, por exemplo, né? A minha proteção, a proteção do meu campo, diz respeito e interessa, em última instância, apenas a mim, né? Ou principalmente a mim. Bom, espero que tenham sido dicas úteis. Depois, quem tiver mais dica, um estudo das velas e quiser compartilhar, vai ser muito bem-vinda, muito bem-vindo ali na área dos comentários para ajudar a gente a expandir nossos conhecimentos, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Esse foi o episódio número 5, Bruxas e Xamãs. Hoje a gente falou muito do elemento fogo. Como eu disse no início, se você quiser saber mais sobre os outros elementos, episódios específicos para eles, manda lá para mim essa sugestão lá no site evamessages.com/o Ninho das Serpentes. O link tá na descrição, tá bom? Agora a gente tá lá no Spotify também. Talvez você prefira ouvir podcast por lá. É só procurar lá o Ninho das Serpentes, tá bom? É isso, um enorme beijo. Fiquem todos e todas com o Criador, com a Criatrix. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.